A Mara Maravilha tá tendo um fim de carreira lamentável. Ela saiu de colega de profissão da Xuxa, Angélica e Eliane e tá virando colega de profissão da web diva Tula Luana e da Juju do Pix. Gente, ela foi um dos maiores fenômenos da TV brasileira entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90. Naquela época em que a Xuxa e a Angélica estavam se estabelecendo como ícones da cultura pop brasileira, a Mara tava no páreo, no mesmo patamar em que elas estavam. Mas quando a gente olha pra onde cada uma delas tá hoje em dia, a gente percebe claramente que as escolhas na vida colocaram elas em lugares bem diferentes, né? E nessa semana a Mara pesou muito, ela se tornou praticamente uma stalker da Xuxa, chegando a fazer 50 stories sobre ela em um único dia. E aí eu quis entender como foi a trilha, a trajetória da Mara, saindo de ícone da TV brasileira até onde ela tá hoje, que é a nova web diva nano subcelebridade da internet. Então vem porque eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa o vídeo deixando um like aqui, se inscrevendo no canal do Baú para que os nossos vídeos possam aparecer mais vezes para você aqui no YouTube. Eu te espero lá no nosso grupinho de apoiadores do Telegram, se tornando membro e entrando para o nosso grupo de apoiadores do Baú. Além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e antecipados também. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú! A Mara teve uma história de muito sucesso na TV brasileira. Entre a metade da década dos anos 80 até metade dos anos 90, ela foi gigante, gente. Só que aí, em 1995, a Mara se converteu à religião evangélica e foi pra Rede Record para apresentar o Mara Maravilha Show. Entre os anos de 2005 a 2015, ela ficou bem apagadinha da mídia como um todo. Ela deu uma bela sumida pro grande público, pelo menos, porque ela acabou ficando bastante nichada como cantora gospel, sem grande repercussão e como apresentadora de programas que chegavam a dar um ponto de audiência. E ela fazia as pregações dela pelo Brasil afora também. Eu vejo casos de rapazes, por exemplo, homossexuais, que me amam mesmo, a artista Mara. Então, eu odeio o homossexualismo, eu odeio a prostituição, eu odeio os vícios. Isso não quer dizer que eu não ame as pessoas que estão acorrentadas por isso. Quem crê que hoje Deus está libertando, Deus está endireitando os caminhos tortuosos, Deus está revelando os tesouros escondidos. Gente, aí a gente só voltou a ouvir falar na Mara Maravilha em 2015, quando ela fez o que toda subcelebridade em decadência costuma fazer para tentar voltar pra mídia. Ela foi pra Fazenda. E a Mara marcou muito a edição 8 da Fazenda, até mesmo porque, gente, ela incomodou tanto os outros participantes que eles chegaram a fazer um protesto coletivo dizendo que se a Mara continuasse no programa, todos eles iriam sair de lá. Todo mundo ia sair, só ia ficar a Mara. Eu sei que a gente gosta de assistir isso pela TV, mas levando pra vida real, trazendo isso pro mundo real, isso pode dizer muito sobre uma pessoa, né? E a Mara, depois da Fazenda, acabou fazendo um movimento de carreira pra tentar voltar pra grande mídia. Ela começou a tentar se inserir de alguma forma em programas mais populares, a tentar conseguir espaço de novo. E pra isso ela começou a fazer mais aparições públicas em programas de TV. Mas a Mara claramente tinha se desacostumado com o mundo em geral. Parece que ela estava tão submersa pelo universo que ela tinha criado pra ela e se cercado só de um tipo de pessoa que ela começou, gente, a causar polêmicas pelos motivos errados. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa. Por exemplo, quando ela participou do programa Breaking Fast, olha a fala dela quando perguntaram se ela já tinha feito alguma coisa na boca, preenchimento labial ou essas coisas. Como meu nome é Rachelle falou assim, bote esse gloss aqui que aumenta os lábios. Eu falei, Tá não, tudo meu amor, dormente. aqui não tem nem nada preenchimento, nem nada, aqui o beijo é beijo mesmo, negona branca. A Mara foi muito criticada por ela ter usado esse termo de negona branca, né, gente? Saiu em quase todas as páginas de fofoca do Brasil. E 90% dos comentários do público era criticando o uso desse termo que a Mara utilizou. Sério, nega? Mesmo? Mas a Mara achou de bom tom fazer um vídeo dando destaque aos poucos comentários que estavam defendendo ela, inclusive vários deles com falas bastante transfóbicas, tá? E ela fez um discurso falado, né, no vídeo que, pelo amor de Deus, gente, olha isso. Eu sou negão,
Eu sou negão, diz, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuzu, ilê, sou do Curuzu, ilê. Essa é a minha verdade. Agora eu vou mandar o papo reto para você que é inteligente, sábio, ter a sua opinião certa. No Brasil, homem negro vira mulher loira. E eu, brasileira, nordestina, baiana, não posso dizer e nem me sentir uma negona branca. Aonde? Me poupe, me economize. E viva Michael Jackson, black, white. E viva Renato Russo, que país é esse? E viva Mara Maravilha, Jesus Cristo. A Mara chegou a fazer parte de um programa de fofocas no SBT, junto com Léo Dias, Lívia Andrade, a Mama Brusqueta e outras pessoas. E nesse programa ela brigava com eles, né? Tinha muita rixa entre eles. E no fim ela acabou saindo de lá e foi apresentar um reality show entre corretores imobiliários que tinha cerca de 100 espectadores aqui no YouTube. E que virou briga judicial por conta do prêmio, porque deu treta, não foi entregue direito, enfim, foi uma polêmica envolvendo o nome da Mara Maravilha. Depois disso, a Mara ainda conseguia algum espaço em algumas mídias, né? Ela aparecia eventualmente no programa Rodrigo Show, do Rodrigo Apresentador, e também ela saía na mídia com algum tipo de notícia, tipo a do dia em que ela expulsou o marido de casa atirando laranjas nele, no condomínio em que eles moravam. Isso aí foi muito comentado. Sem conseguir se estabelecer na TV, no mês de janeiro desse ano, a Mara anunciou que ia entrar pra política. Ela foi a uma manifestação do Nicolas Ferreira, com uma bandeira que era metade do Brasil, metade dos Estados Unidos, e fez o anúncio dela. Mas quero compartilhar com vocês a ideia de ser a primeira senadora baiana eleita pelo estado de São Paulo, em prol principalmente do nosso Brasil. Debaixo dessa chuva que para mim representa uma chuva de bênção. Pra cima, Brasil! Que o meu amor e a minha voz possam contribuir para o Brasil ser amado e valorizado em todos os países do mundo, porque com certeza Deus também é brasileiro. Como isso aí não teve repercussão nenhuma, nenhum tipo de apoio popular também, ela acabou desistindo dessa carreira política dela também. Pelo menos por enquanto, tá? E aí a gente vem pro nosso momento atual, em que a Mara conseguiu finalmente chamar a atenção de novo. As pessoas estão falando na Mara, eu nem me lembro da última vez que isso aconteceu. Só que não é por causa dela e nem por causa do trabalho dela. Pois que a Mara viu que a Andréia Sorvetão saiu da tumba e as pessoas lembraram que ela existe quando ela fez um vídeo descendo o cacete na Xuxa, a Mara foi lá e começou a fazer a mesma coisa de novo. E essa já é uma estratégia que a Mara usa há um bom tempo, tá? Praticamente desde sempre. Sempre rolou uma rusga, uma rixa entre a Mara e as outras apresentadoras infantis. Como eu falei aqui no vídeo, lá no começo, a Mara teve sim um momento entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90 em que ela foi muito grande, tá? Muito grande mesmo. E a relação entre a Mara e a Xuxa sempre foi muito cheia de polêmicas. Assim como também acontecia entre a Xuxa e Angélica, Xuxa e Eliana, Eliana e Angélica e etc. Mas diferentemente das outras apresentadoras, a Mara sempre fez questão de alimentar essas polêmicas. E ela ainda alimenta, até hoje, desde sempre. Sempre que ela tinha oportunidade, ela fazia comentários sobre a Xuxa. E a Mara sempre teve um comportamento que era considerado inconveniente em relação à Xuxa. O mais antigo que eu me lembro aqui foi o caso do pai da Xuxa. Vocês sabem que a Xuxa nunca teve uma relação muito boa com o pai dela. Eles ficaram anos sem se falar. E a Xuxa compartilhou isso com o público algumas vezes, como uma dor que ela tinha, era um sofrimento dela. Ela foi até forçada, né, a se reconciliar com ele ao vivo, entre aspas, né, pela Marlene Matos. E quando a Mara foi ao programa da Xuxa, a Mara quis comentar sobre isso. E a Mara quis comentar dando a entender que a Xuxa não tinha que sofrer tanto com essa história, porque a história da Mara era mais sofrida que a da Xuxa. Mas a gente tem os nossos monstrinhos e que às vezes a gente aumenta os nossos monstrinhos. E o que eu acho que acontece com você, você aumenta muito, sabe, os seus monstrinhos. Porque se eu for contar o caso do meu pai pra você, você vai ver que o seu é de fichinha perto do meu. Entendeu?
Eu, por exemplo, eu sou filha única por parte de pai, de mãe, quer dizer. Meu pai tem 4 filhos, eu tenho 4 irmãos, que eu não os conheço. E meu pai nunca me deu nada, até hoje. Mas tudo bem, eu tenho meu padrasto que eu amo, entendeu? E minha vida não deixa de ser uma maravilha por isso. Então não fica aumentando os seus monstrinhos. Não, mas, Mara, as pessoas acham que eu tô triste até por isso. Não, é porque quando as pessoas me falam do meu pai, eu falo. Todo mundo conhece alguém que é desse jeito aí, né, gente? Você vai contar alguma coisa sua e a pessoa nem te escuta direito e já responde com algo sobre ela mesma. Parece que tá competindo, né? A Xuxa conta que tem uma relação problemática com o pai e a Mara responde dizendo que é frescura porque a dela com o pai dela é pior ainda. Oi? E com o passar do tempo, a Mara foi vendo que essa rivalidade com a Xuxa, gente, dava realmente engajamento pra ela. Era uma estratégia de marketing. E aí ela foi entrando mais e mais de cabeça nisso. Presta atenção na letra. Tá na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei o disco da Xuxa. Eu virei um débil mental. Essa não foi a única paródia que a Mara fez da Xuxa pra poder atacar ela não, tá? A Mara nunca deixou de alfinetar, por exemplo, a saída da Xuxa da Globo. A Mara podia estar desempregada, podia estar na TV Curral, que mesmo assim ela se sentia no direito de alfinetar esse ponto da vida da Xuxa. A Xuxa era exatamente assim. Eu queria ser a Xuxa, ser sucesso na TV, mas sou baixinha e morena, nem Paquita pude ser. Eu chegava de trenzinho, Xuxa de nave espacial. Mas vai no geral. Virei Mara Maravilha. Sou um sucesso nacional, bombei na Hebe, sou viral. Bombei na Hebe, sou viral. Bombei na web, sou viral. E a nave da Xuxa deixou de ser global. Obviamente, com tantas farpas trocadas ao longo do tempo entre elas, a Mara não tinha uma amizade com a Xuxa, com a Angélica e com a Eliana, né? Eu acho que talvez existisse uma relação profissional entre elas, mas amizade com a Mara, pelo que elas já falaram, não tinha. Até mesmo porque a Mara chegou a se incomodar quando as outras 3 disseram que eram amigas e que tinham um grupo de WhatsApp onde elas ficavam conversando sempre. Inclusive, em 2023, a Xuxa, a Angélica e a Eliana participaram juntas do Criança Esperança. E aí, gente, esse momento meio que parou a internet brasileira, né? Só se falava disso, do encontro das maiores apresentadoras infantis que o Brasil já teve. A Mara nunca engoliu o fato dela não ter sido convidada para esse encontro. E aí, pra pesar o clima, a Mara sempre dizia que era porque ela era morena, nordestina, porque ela era indígena. Ela disse isso? E ela ficou postando comentários nas publicações dos vídeos desse encontro. Ela falava que elas tinham se esquecido dela, da Mara. Aí logo depois ela fez um vídeo falando sobre isso também. Eu, Mara Maravilha, nunca em nenhum tempo pedi pra fazer parte de grupo de ninguém. Tá entendendo? Não precisa desenhar não, né, Leozinho? E pra quem ainda não entendeu, além do que eu não faço meio tipo Paquita, tá? Com todo respeito às loiras, às minhas colegas, Mara não faz tipo as novas Paquitas. E ela foi pras redes ainda pra fazer textão, tá? Ela disse que, mais uma vez, tentam apagar ela da história, mas que isso é normal, quando se trata de uma mulher mestiça, com sangue indígena e nordestina. Eu amo que a Mara é do tipo que caga pras minorias, mas se a minoria for ela, aí ela vira militante, tá? E corta pra 2026 agora. A gente sabe que a Xuxa fez 2 shows do último voo da nave, com mais de 50 mil pessoas cada um, estando ela com 63 anos de idade. E a Xuxa recebeu vários comentários etaristas, criticando o fato dela ter 63 anos de idade e estar usando roupas tão curtas como as que ela usou. E pasmem, gente, muita gente também criticou o corpo da Xuxa. De novo, ela tem 63 anos de idade, gente. E ela tá com essa lata aí, ó. Tem gente que consegue criticar o corpo e a aparência da Xuxa. Mas aí também você vai ver quem é que tá criticando, é cada trabuco que, pelo amor de Deus, né? Quando a Xuxa anunciou essa turnê de despedida dela, dizendo que ela ia cantar as músicas antigas, que ela ia se vestir como antigamente, pra poder fazer a vontade nostálgica dos fãs mesmo, a Mara foi a um programa pra poder comentar isso também. Não me vejo eu com quase 60 anos
eu estou com 57 anos, fazendo, eu vou colocar a minha roupinha, eu vou falar... Birulei no que nem cabelo. uma, sabe? Vive a realidade, entendeu? Todo tempo tem sua beleza. E o novo precisa vir. As novas maravilhas, as novas apresentadoras que se destacaram, que são crianças, adolescentes, que estão aí na internet, elas precisam vir. E a gente tem que abrir. Por isso que eu sou maravilha, né, meu amor? Eu não sou rainha. Maravilha. Porque eu, como maravilha, eu venho às maravilhas. Agora, quando é rainha, meu amor, a coroa envelhece, enferruja, cai. Quando é rainha, Isso tem meu endereço, amor... não? Então, quando é rainha, meu amor, tem que passar o legado. É verdade. O rei Saul não quis passar para o rei Você Davi. acha que as rainhas têm um tempo determinado e elas teriam que tudo pular na fora? vida tem um tempo determinado. Esse é o famoso se eu não tenho, também não quero que ninguém tenha, né, gente? Você realmente acha que se a Mara tivesse demanda pra lotar 2 estádios com 50 mil pessoas cada um, ela ia dizer não? Porque ela tem que dar espaço pras novas gerações? Como se as novas gerações estivessem precisando de espaço, né, gente? Você liga a TV, você abre rede social, você lê jornal... Só tem a nova geração, gente. A Xuxa conseguir fazer isso com 63 anos de idade é nadar contra a maré, é ser muito foda. A maioria das pessoas de 60 anos tá igual a Mara tá. Tá esquecida e sem espaço. Isso é triste, de verdade. E aí, hoje em dia, gente, a única coisa que coloca a Mara na mídia é a Xuxa. E eu acho que a Mara aceitou isso, porque teve um dia dessa semana, por exemplo, em que a Mara fez quase 50 stories em um único dia, todos sobre a Xuxa. Faça a Xuxa precisar falar de você. Porque enquanto você precisar falar dela pra aparecer, você não é rival, você é plateia. Mara Maravilha e Xuxa têm uma rixa. Mara está obcecada. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando. Eu queria ser a Xuxa. Os outros 20% eu torcia pra que alguém falasse. A Xuxa é de... Mara Maravilha fez quase 50 stories falando sobre Xuxa nas últimas 24 horas. Chama, é você. Xuxa precisava... Eu dormi. Tem uma hora na vida da gente. A cantora que marcou sua geração fazendo shows até em cemitérios atiçou as redes sociais e internautas resgataram até mesmo falas polêmicas de Mara Maravilha. Homossexuais que me amam mesmo, a artista Mara. Então, eu odeio o homossexualismo, eu odeio a prostituição, eu odeio os vícios. Isso não quer dizer que eu não ame as pessoas que estão acorrentadas por isso. Quem crê que hoje Deus está libertando, Deus está endireitando os caminhos tortuosos. Xuxa não respondeu às provocações, mas curtiu uma publicação matadora sobre Mara no Instagram. A Xuxa curtiu um vídeo de uma influenciadora chamada Flávia Lossi. Mara, tudo isso é porque não te colocaram no grupo de WhatsApp? E o mais doido de tudo isso é você tentar diminuir a mulher, enquanto tudo que você faz só confirma o tamanho dela. Porque você fala da coroa da Xuxa, do figurino, agora da pepeca da Xuxa. Que obsessão com a pepeca alheia, mulher. Mara tem história, só que o problema é que toda vez que ela tenta diminuir a história da Xuxa, ela acaba diminuindo a própria. Mara, encha um estádio, vire notícia internacional. Faça a Xuxa precisar falar de você. Porque enquanto você precisar falar dela pra aparecer, você não é rival, você é plateia. Mas isso é um tapa na cara. Nossa! Que lapada, hein, gente? Olha... Se ela se cercou de gente dizendo que é legal ela fazer isso, se ela entende que esse tipo de marketing aí ajuda ela ou melhora a história dela, ela merece ouvir isso. Ela tem que ter um choque de realidade mesmo. A Mara não precisava disso, gente. Ela não é uma subcelebridade que ficou famosa por um reality show ou por conta de um meme da internet. A Mara foi de verdade, tá? Uma das maiores apresentadoras infantis da história do Brasil. Ela disputava espaço com a Xuxa e com a Angélica, quando as três estavam no auge. A Mara não precisava construir uma carreira em cima do nome de outra pessoa, porque ela já tinha a carreira dela e o nome dela. Só que em algum momento disso tudo, a Mara começou a acreditar que falar da Xuxa vendia mais do que falar sobre ela mesma. Isso é triste pra caramba de ver, porque hoje, infelizmente, vamos ser sinceros aqui, a Mara se reduziu a uma pessoa que só consegue voltar pro noticiário quando existe alguma polêmica envolvendo a Xuxa. Isso acaba com uma história que era gigante por mérito próprio. A Xuxa hoje consegue lotar estádio cantando música
política de 40 anos atrás. A Angélica continua sendo uma das apresentadoras mais respeitadas do Brasil. A Eliana tá no horário nobre da maior emissora do Brasil. E a Mara tá em casa fazendo 50 stories amargurados sobre a Xuxa. As 4 começaram ali, no mesmo lugar, gente, só que as 4 terminaram em locais totalmente diferentes. Isso não é acaso. Isso mostra que talento abre portas, mas escolhas que a gente faz ao longo da vida são o que determinam onde a gente vai acabar. Eu realmente espero que a Mara consiga reencontrar um caminho em que ela volte a ser notícia por causa da Mara Maravilha. Porque gostando ou não da personalidade dela e ignorando totalmente as falas homofóbicas, transfóbicas, infelizes que ela já teve, ela tem uma história lá no passado. E essa história foi importante demais na TV brasileira. Importante demais pra ela ser lembrada como aquela mulher barraqueira da internet. É o que eu comecei falando aqui. Eu acho que a Mara saiu de colega de profissão da Xuxa, Angélica e Eliana e acabou virando colega de trabalho da web diva Tula Luana e da Juju do Pix. Se era esse o objetivo, Mara, meus parabéns, você conseguiu! Baú! Me conta aqui nos comentários o que você acha, que eu quero ler a sua opinião logo, tá? Se inscreve no canal, deixa hype, deixa like e logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau!